Olá, tudo bem contigo? Hoje a gente vai falar de um assunto que vai ser bem legal, transformador e vai te auxiliar muito sobre algumas etapas que você tem passado na tua vida. Por exemplo, alguns conflitos que você tem ao ver uma cena, passar por uma situação, se deparar com algo que não gostaria de encarar e muitas vezes você levanta o tapete, coloca lá debaixo aquela sujeira e esquece. Só que com o tempo essa sujeira ou ela vai se acumular ou vai sair do tapete. Aí eu te pergunto, você vai estar preparado para enfrentar esses desafios? Encarar a realidade? Muitas vezes esses fatos acontecem da gente querer abandonar, não querer saber, não querer conversar, não querer levar adiante um problema ou um assunto, é por causa das nossas representações internas. O que são exatamente essas representações? O que significa? Como que eu trabalho com elas? Como que eu consigo captá-las, observá-las? De que forma? As representações internas, elas são formadas a partir dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Como que isso acontece? Muitas vezes você toca em algo sólido e fala: isso aqui é uma pedra, uma madeira, é uma rocha, é uma parede, é um pano, é a água. Você vai ter uma representação do tato. E assim sucessivamente com os outros 4 sentidos. A partir desse momento em que você toca em algo, que você analisa, que você fala, é X o que eu estou sentindo, a sua mente vai buscar dentro dos seus arquivos de memória a representação daquilo que você está sentindo. E para ser mais prático, quando você vê a ação de uma pessoa ou que uma cena está sendo efetuada na tua frente, ou um diálogo que você está tendo, aquela conversa, aquela atitude da pessoa, aquele comportamento, aquela roupa, você vai começar a fazer uma análise daquilo que está acontecendo baseado na tua interpretação. E que interpretação? São todos os arquivos de memória que você tem. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você aceita, aquilo que criam em você. Por exemplo, as crenças limitantes. Eu gostaria muito de ter o dom de ler como fulano lê, mas eu não gosto de ler. Isso é uma crença. Isso foi impregnado em você e não tira. Por quê? Porque você aceita essa representação que está dentro. Eu não gosto daquela pessoa, apesar de nunca ter falado com ela. Mas não sei, só de olhar para a cara dela, tem um asco. Não dá, não consigo trocar ideia com aquela pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, dentro do teu arquivo, tem uma memória que representa algo que você passou por alguém ou por uma pessoa que tem o mesmo comportamento que aquela. Logo, quando você se depara numa situação semelhante, você entra com julgamento e você cria aquela representação da qual não é real. Agora, pasme você. Eu não vou arriscar falar uma porcentagem bem elevada, mas eu vou chutar aqui, 70% das representações internas que você tem, elas não são verdadeiras. Quando você entra com julgamento, quando você entra com questionamento, quando você entra com a dúvida, todas elas, a maioria, não são verdadeiras. Elas pertencem a você e não de fato aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a água, ela é líquida, porém, ela também é sólida e gasoso. Ou seja, você não pode falar para mim 100% que a água é mole, que a água é molhada.
que a água é seca. É um assunto muito assim vasto, porque a gente já vai entrar no campo da metafísica, vai entrar no hermetismo, entramos até na linhagem da Kabbalah. Mas o que eu quero trazer aqui é a lógica, o lado humano, como que trabalha as suas emoções, os seus sentimentos e aquele diálogo interno que você tem. Então uma dica que eu dou para você se livrar dessas representações internas. Primeira coisa, quando você estiver passando por uma situação, por um diálogo, por um questionamento ou por algo que te incomoda, primeira coisa você tem que observar e ver que as representações são suas e não de fato com aquilo que está acontecendo. Deu para entender? Por exemplo, eu estou debatendo com uma pessoa e uma pessoa ela tem uma atitude que eu analiso que ela é arrogante. Essa análise é minha. Não necessariamente a pessoa é arrogante. Ela está tendo uma ação e uma atitude baseada num comportamento que pertence a ela e não a você. Então quando você começa, não vou dizer censurar, mas quando você começa a observar esse tipo de interpretação e pensamento, você começa a ter um controle de si mesmo. E aqueles conflitos internos que ficam repugnando muitas vezes, que você fica ruminando, eles vão começar a perder força. E com o passar do tempo, você vai ter controle total sobre eles. Eu já falei em outros vídeos aqui que a nossa mente, ela é como um macaquinho. Imagina que a sua mente procura visualizar um macaquinho, aquele sagui. E você pega esse macaquinho, coloca num quarto vazio e tranca e solta ele. Esse macaquinho não vai parar. Ele vai ficar pulando para cima, para baixo, para o lado, batendo, gritando, esperneando. Ele não para. Assim é a mente. Agora, se você colocar ele numa sala vazia, colocar comida, banana, uma fruta, ele por alguns minutos, ele vai parar para se alimentar, vai degustar e vai tranquilizar. Assim é a mente. Quanto mais você procura aquietar ela, você bater de frente com a mente, mais julgamentos, mais representações internas, mais crenças virão aflorar as suas emoções, além dos sentimentos. Então o que você deve fazer? Apenas observar. E se isso te incomoda, faça uma respiração profunda, pelo menos umas 4, 5 vezes, devagar, e fala para si mesmo, isso não é real, essa representação que eu estou tendo. Você vai ver que o controle vai estar nas suas mãos. A gente vai ficando por aqui. Eu peço que você curta o nosso vídeo, compartilha, porque o nosso objetivo é levar mais conhecimento, como eu também venho adquirir. E se você achar que eu estou falando, não faz sentido, faz um comentário, escreve, entra em contato comigo que a gente vai trocar ideia e vamos chegar no senso comum. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez, e eu te desejo um dia excelente. Nos encontramos até breve.